A Fundação EDP continua a celebrar os seus 20 anos e, por isso, organizou um ciclo de conversas sob o mote O Futuro Conta a Nossa História, em que se debatem temas relevantes para a Fundação e, consequentemente, temas relevantes para a sociedade. Hoje estamos aqui na sala dos condensadores, no Mato Central, em Lisboa, para a quarta conversa deste ciclo. Esta quarta conversa tem o tema O Pensamento e, para debatermos este tema, temos aqui comigo, e passo a apresentar, José Manuel dos Santos, administrador da Fundação EDP, diretor da revista Electra, António Guerreiro, ensaísta e jornalista, e Graça Castanheira, realizadora de cinema e colunista na imprensa. A mim, Carla Jorge de Carvalho, cabe-me a moderação desta conversa, que pode ser acompanhada no Observador. Muito bem-vindos aos três, muito obrigada pela vossa presença para esta conversa. O José Manuel dos Santos é diretor da Electra desde o primeiro momento, estamos a falar de março de 2018, com um projeto que assumidamente quer ser uma revista do pensamento. O que é isso de pensar o pensamento e como é que isso se traduz numa revista como a Electra? Eu diria que pensar é ter ideias e fazer uma revista é ter ideias, mas a especificidade da Electra é que nós temos ideias para tentar captar o pensamento, que seja o pensamento mais interessante sobre o tempo que estamos a viver e sobre o nosso mundo. Portanto, pensar para nós é, em primeiro lugar, escolher os temas, escolher os autores. Escolher da maneira mais que consideremos mais criadora e ao mesmo tempo que constitua uma exceção em relação a um certo movimento de repetição que talvez a rapidez do nosso tempo tenha levado a isso. Nós hoje lemos muitas vezes, ouvimos e vemos a comunicação social e vemos que há uma espécie de ondas que são criadas, começam num sítio e depois são repercutidas e repetidas para outros sítios, e às tantas está tudo a falar do mesmo. Da mesma forma. Da mesma forma. Isso é que é grave, é que seja da mesma forma. E nós procuramos falar de coisas que muitas vezes não são faladas e falar de formas através de vozes que não falam da maneira como essas coisas são habitualmente faladas. Logo no primeiro número fizemos uma citação do Giorgio Agamben, do filósofo Giorgio Agamben, que diz que alguém, para ser contemporâneo, não pode coincidir inteiramente com o seu tempo. Precisa de ter uma certa distância, precisa de o olhar com alguma distância. Ele diz mesmo, é preciso ter um desfazamento e um leve anacronismo em relação ao tempo. Quem está colado ao tempo não vê o tempo. E até no limite transforma-se naquilo que é uma figura que a literatura usou há umas décadas, que é o palhaço da moda, que até se torna ridículo, o tipo que está a correr atrás da atualidade, atrás da moda, para estar sempre à frente e nunca perder o pé, e não percebe que já perdeu o pé quando está nessa correria e fica completamente datado, normalmente, o que ele diz ou o que ele pensa. Portanto, nós elegemos os temas e escolhemos a seguir os autores que vão escrever para a Electra. Portanto, são textos inéditos e originais. Não são textos que tenham sido publicados noutros sítios. E qual é o nosso critério essencial? É fazer uma pesquisa, obviamente que há o acervo das nossas leituras. O António Guerreiro, que está aqui, é o editor da revista também. Portanto, para além de ser aquilo como foi apresentado, jornalista e ensaísta, temos a sorte de o ter como editor. E, portanto, nós temos um diálogo sempre muito vivo e muito interessante. Está ali também o António Soares, que é o subdiretor, e há uma equipa que faz um diálogo muito vivo. Isso é uma parte muito boa do trabalho. Cada um de nós vem com as ideias que foi tendo, e muitas coisas têm a ver com as nossas leituras. É um trabalho que exige muita leitura, nós temos que ler muito, e para além disso exige muita pesquisa pelos meios habituais que hoje existem ao nosso dispor. E, portanto, o que é que nós queremos quando escolhemos um autor? Que esse autor tenha pensado e escrito o tema, com profundidade o tema
que nós lhe damos e que nós lhe propomos para, a partir dele, escrever. Isso é uma coisa fundamental, porque só isso é que garante a tal originalidade e a tal qualidade dos textos. Se alguém com provas dadas, que tem que ter provas dadas, não nos interessa alguém que superficialmente venha dar uma opinião ou que dê um palpite sobre isto ou sobre aquilo. Se nós formos ver, temos as biografias no fim das revistas, todas aquelas pessoas têm obra escrita e intervenção, muitas vezes também pública, cívica, etc., sobre os temas que escreveram. Isso é fundamental para a nossa escolha. Mas nós temos um dossiê em cada número da revista, mas o dossiê não esgota a revista. Nós, por exemplo, no número que está agora na banca e nas livrarias, o tema é o medo. Sim. Podemos falar um bocadinho mais depois sobre isso, porque é que escolhemos este tema, ou outros que foram temas de anteriores dossiês, mas, por exemplo, nós temos 2 grandes entrevistas nesta revista, uma feita por António Guerreiro ao grande escritor francês Pascal Quignard, e temos uma outra feita ao académico, um grande especialista da relação entre a imagem e a palavra, da iconologia e também dos temas da inteligência artificial, que se chama William Mitchell, que é professor na Universidade de Chicago, feita pelo Afonso Dias Ramos. Eles os dois, sem que predeterminadamente tivéssemos essa intenção, falam do nosso tempo com um olhar originalíssimo e crítico. Fala a partir, por exemplo, daquilo que ele chama o cinismo do discurso e diz coisas muito interessantes sobre o tempo. Os dois falam do tempo de maneira diferente. Um é quase um discurso poético, outro é quase um discurso científico ou técnico. E diz uma coisa extraordinária, é uma coisa muito interessante também que o Pascal Quignard diz, é que acrescenta àquela afirmação do Aristóteles de que o homem é um animal político. Ele diz que o gato é que é o animal político e que devíamos aprender muito com o gato, nomeadamente em termos de independência e de liberdade. O Mitchell fala da inteligência artificial e diz uma coisa também um pouco, talvez para nós inquietante, e diz, nós vivemos entre a utopia e a distopia em relação à inteligência artificial, estamos todos cheios de medo, mas ninguém tem medo daquilo que sem inteligência artificial todos os dias fazemos uns aos outros, que são coisas horríveis e cada vez mais horríveis. Disso parece que ninguém tem medo. Talvez a inteligência artificial nos venha a ajudar a ser um bocadinho melhores. Sim. Porque o que tem sucedido sem inteligência artificial, em muitos casos, é uma coisa que não nos devemos orgulhar. Essa questão e o exemplo deste número do medo é muito interessante, António Guerreiro, como também como editor da revista, esta ideia de querer interrogar o tempo e ao mesmo tempo, estas 2 formas de olhar para a inteligência artificial, há este esforço de traduzir a complexidade daquilo que estamos a viver. Isto é sobretudo escolha, é o primeiro momento, o primeiro passo do pensamento é a escolha. Sim, de facto a escolha dos autores para escreverem os respectivos artigos é uma etapa importantíssima e se calhar mais complicada do que parece à primeira vista, muito mais complexa, não se resolve porque numa implica reunião. desde logo todo um programa prévio, ou seja, a escolha dos autores significa ao mesmo tempo pensar o que é que queremos para aquele número. E nesse aspecto essas escolhas são sempre decisivas. E aqui neste caso as escolhas têm incidido sobretudo, como dizia o José Manuel, diretor da revista, incidem sobretudo em pessoas que estão autorizadas a falar sobre esse tema, têm uma determinada autoridade. E nesse aspecto nós funcionamos, até porque é uma revista trimestral e que, portanto, tem outra missão e outro tipo de exigência, mas não funcionamos da mesma maneira, segundo a lógica dos jornais, sobretudo no modo como o espaço público hoje, o espaço público mediático, é determinado sobretudo por pessoas que adquiram uma determinada autoridade por aparecerem muito no espaço público. Isto é, elas não têm autoridade
por previamente a terem provado ou demonstrado, elas vão construir a sua autoridade através de um aparecimento recorrente no espaço público. E esse é hoje um modo de funcionamento generalizado dos jornais, que evidentemente não é aquele que nos interessa e não é essa a lógica que seguimos. E aqui, neste caso, de facto, se queremos uma revista de pensamento, somos obrigados não só a escolher temas que são pertinentes enquanto objeto de pensamento, em função exatamente desse programa, que é o de nos situarmos no interior de uma determinada época, cujas características nós vamos procurando definir, como se fôssemos uma espécie de sismógrafos. Há aqui todo um lado de sismografia cultural. Procuram a atividade subterrânea que se manifesta. Sim, sim. Sim. E, portanto, um objetivo completamente diferente daquele que é, sim, que é o trabalho no jornal. E ao mesmo tempo, repare, a revista situa-se entre dois extremos, digamos assim, extremos no sentido de dois discursos completamente diferentes. Por um lado, o discurso jornalístico, dos média, e isto não é nenhuma crítica, cumprem a sua função, mas é uma função que não é aquela que nós cumprimos, nem é o espaço que nós ocupamos, e, por outro lado, no polo oposto, o discurso universitário, que pensa de outra maneira, que tem os seus procedimentos, os seus métodos, o seu tempo próprio, que também não é o tempo próprio da nossa revista. E da Eletra também. Nós estamos numa interseção, numa bissetriz entre estes dois Sim, exatamente. discursos. O discurso jornalístico está a correr ao imediato e o discurso académico que tem os seus códigos próprios, a sua linguagem própria e que normalmente fica muito fechado também na própria academia, e nós queremos que, a partir de pessoas que têm a tal autoridade, porque escreveram muito sobre os temas que vão escrever, que, no entanto, o façam para uma revista, tendo consciência. É uma coisa que nós sublinhamos sempre quando convidamos alguém a escrever, é que essa pessoa escreva, às vezes conseguimos mais ou menos, porque isso, a escrita, como sabemos, varia muito e tem a marca autoral, mas as pessoas fazem um esforço para tornar a escrita entendível e acessível por pessoas que não são especialistas, embora tenham uma cultura e tenham um interesse por estes temas. Claro. A Graça Castanheira participou numa conferência da Eletra sobre o tema o corpo. O corpo também pode ser uma forma de pensar o mundo atual? É fundamental, mas antes disso deixe-me dizer uma notazinha sobre a Eletra, porque aquilo que já referiram parece muito interessante, a desincronia que o Agamben propõe é sublinhada pela trimestralidade, 200 páginas impressas, não há versão online e, portanto, há aqui uma identidade e uma distância em relação aos fenómenos do cotidiano que me parece muito interessante e que parece uma posição política logo à partida e que, parecendo que podia não ter uma relação forte com a contemporaneidade, é isso que garante a contemporaneidade. Por outro lado, ainda uma nota sobre a Eletra. Aquilo que me encanta na revista é o facto de haver um dossiê central, o tema é o medo, por exemplo, desta edição, mas há uma espécie de constelação. E é uma constelação que não é por acaso. E, portanto, há uma espécie de metodologia à la Walter Benjamin de juntar fragmentos que depois vão dar um sentido último à revista e que emana dali um sentido que se vê que está pensado. E, portanto, há uma curadoria, há um cuidado editorial que eu acho absolutamente espantoso. Eu admiro a Eletra como corpo uniforme e acho muito interessante a revista por isso. Depois, em relação ao corpo, sabe, eu acho que aquilo que eu defendo sempre, que tenho vindo a defender e tenho vindo a trabalhar este tema é: nós não pensamos só com o córtex cerebral. Nós pensamos com todas as informações que vêm do corpo. Os intestinos têm milhões de neurónios, o coração tem milhares de neurónios e depois toda esta circulação circula no corpo e informa o pensamento. O Damasio tem um estudo muito interessante acerca das deficiências em pessoas com danos no córtex pré-frontal ventromedial, que é o local onde se processam as emoções. E aparentemente
Se esse lugar específico está afetado, o corpo, a pessoa que pensa, toma decisões contra si. Não é capaz de fazer boas escolhas, escolhas que sirvam a pessoa que está a pensar. E isso é muito interessante. E, portanto, nós não pensamos apesar do corpo, separados do corpo, mas através do corpo. A Virginia Woolf tem um ensaio que eu acho, para além de ser muito bem escrito, é muito curioso, porque é On Being Ill, sobre estar doente. E, basicamente, é um reflexo, é uma reflexão sobre que tipo de pensamentos e que tipo de emoções se têm com um corpo que saiu do ciclo produtivo, que está com febre, que está acamado. E ela elogia esses momentos em que consegue fazer uma produção que o corpo saudável não poderia fazer. Isto não é para romantizar a doença como ponto emissor de criatividade, mas para sublinhar que há dimensões no pensamento, na criatividade, que dependem do corpo e dos estados físicos propriamente ditos. E, portanto, a mim o que me parece hoje importante pensar nisto é porque eu creio que o populismo fala com o corpo todo. Usam todos os neurónios que têm, mas todos esses neurónios vão ser processados por um córtex que ainda está bem lá atrás, num cérebro altamente reptiliano, que ainda lida com coisas como é preciso expulsar o inimigo, é preciso competir, é preciso destruir, e num regime de sobrevivência, no flight or fight. Né? E parece-me que é mesmo muito importante que o combate a esta energia de rolo compressor, de uma certa violência, não seja só combatida com a racionalidade que herdámos do iluminismo, tipo com fact-check, com polígrafos, com verdade, como se houvesse uma razão pura, e que seja combatido, sim, com uma inteligência em que todos os neurónios participam. Portanto, Com uma o corpo inteligência todo com o também. corpo todo, com o corpo ativo. E, portanto, basicamente a diferença é o populismo normalmente diz: tens medo, expulsa o inimigo, não é? E depois inventam-se medos e para poder fazer esta operação de expulsão, de guerrear. E o corpo fraterno faz outra pergunta, faz a mesma pergunta, mas responde de maneira diferente. Tens medo? Vamos todos proteger-nos uns aos outros e arranjarmos sistemas de proteção dos nossos corpos comuns. E, portanto, parece-me uma hipótese muito mais simpática, muito mais que serve a muito mais pessoas. Portanto, parece-me que é por aí. E, portanto, sabe, para mim não é só o corpo poder pensar, a contemporaneidade, tem de agir. E só uma nota, independentemente de estarmos ou não de acordo com o Zoran Mandani, que eu não sei se estou, porque não sei se ele vai conseguir fazer nada daquilo que prometeu, mas ele ganhou as eleições com o corpo todo. Portanto, não há qualquer separação entre a energia corporal, emocional do Mandani com aquilo que pensa e com as suas razões. E, portanto, é um exemplo, e há outros, de que a resposta não passa por uma racionalização, mas sim por uma energia vital e com uma saúde do corpo, uma saúde combativa. Uma pessoa combativa. E estamos aqui a falar, aliás, como a Eletra consegue traduzir-se num objeto físico 3 meses, de 3 em 3 meses, mas estamos num mundo, ao mesmo tempo, muito rápido, muito acelerado, com muitas vozes. Ainda é possível fazer este exercício de parar para pensar e permitir que se pense sobre isto? Se eu quisesse pegar nas palavras da Graça, diria que ela até aconselha a que se pense a andar e a correr. E não é preciso parar, tem que se, para ter com o corpo todo, mesmo quando estamos a correr, temos que pensar. O problema é que pensar exige ter ideias novas e uma compreensão nova das coisas. Não pode exigir que se regresse num movimento verdadeiramente de regressão a coisas terríveis que a própria evolução. Por isso, o Mitchell, na entrevista, fala de uma inteligência evolutiva, propõe uma inteligência evolutiva e não a tal inteligência parada, não é? Que, sobretudo, vai buscar coisas ao passado mais terríveis e faz apelo àquilo que há sempre no ser humano entre
entre aquilo que não foi ultrapassado e que nós pensamos que foi pela razão e depois não foi ultrapassado verdadeiramente, e há um apelo. Já o Claude Lévi-Strauss tinha explicado isso, que muitas vezes coexistem todas as coisas e não há essas etapas. Elas não são verdadeiramente ultrapassadas. Exatamente. E, portanto, há sempre um momento em que é possível fazer apelo ao pior que há em todos nós. Aliás, basta ver o que aconteceu no século XX, não é? O terror que foi o século XX, quando já dispunhamos de recursos técnicos e culturais e de comunicação que ninguém diria, passado uns tempos antes, que poderia ter surgido aquilo que veio a surgir, não é? E, portanto, nada está garantido. E, de facto, até há quem diga que a democracia é o regime mais antinatural que há, porque é o tal regime assente na razão. E, provavelmente, o ser humano não funciona, sobretudo, assente nisso. E é uma construção que, de facto, exige ser cultivada permanentemente. Porque em qualquer momento é frágil e em qualquer momento pode ser posta em causa. E é isso que está a acontecer neste momento. É sintomático que estamos a ter esta discussão neste momento e a perceber como essas coisas, como esse passado não é verdadeiramente ultrapassado. Tem sido também um tema da Eletra, nós já dedicámos um dossiê à democracia, mas também a tudo aquilo que está à volta e que contribui para aquilo que se pode hoje, até os políticos falam hoje claramente disso, da crise da democracia e da crise das instituições culturais. Isso exige pensamento. E o que nós vemos é a ausência total de pensamento, sobretudo nos enunciados políticos dos responsáveis. Há também a formatação que hoje é exigida, não é? Aquela coisa que se dizia um político que tenha um raciocínio muito complexo não passa, não é? É preciso ter aquela coisa para passar na televisão, dizia-se, não é? Que é preciso ser rápido e ser estúpido e ser um bocadinho superficial, etc. E, portanto, isso é incompatível com o pensamento. Eu acho que isso também teve um efeito devastador sobre a política. A política hoje faz-se muito da incultura, não é? Ou como, para usar uma frase que a Sofia usou, tem uma inteligência que se faz da estupidez dos outros. A sua inteligência é feita da estupidez dos outros. E isso, portanto, apelar ao pensamento, não é por acaso também hoje há uma onda de anti-intelectualismo. Hoje há um repúdio, qualquer pessoa que apareça na praça pública a falar de alguma coisa que se assemelha a pensamento ou a uma referência cultural, etc., é imediatamente posto sob suspeita. Ou sob suspeita porque não funciona, porque dizem este político não funciona, está aqui a citar o Goethe, como é que é possível? Ninguém vai votar num tipo que cita o Goethe, não é? Antigamente era ao contrário. Mesmo as pessoas que não conheciam o Goethe, se um político citava o Goethe, gostavam de ouvir ganhava algum respeito, e ganhava algum respeito e alguma autoridade. Agora um tipo, se vai citar o Goethe, já não pode. Mas, por outro lado, eles próprios sabem que isso não funciona e, portanto, tudo, na maior parte dos casos, obviamente que há exceções, na maior parte dos casos, essa simplificação do que é complexo e às vezes a complicação do que é simples. Mas também, sobretudo, esta ideia de que não podemos sair do horizonte mais estreito, não podemos olhar para cima, não podemos ter ideias. Na famosa polémica, chamada a polémica Coimbran, da questão do bom senso e do bom gosto, o Antero de Cantal perguntava ao seu antagonista Castilho: mas Vossa Excelência acha que se pode viver sem ideias? Era uma pergunta, essa pergunta na altura fazia estremecer as pessoas, dizer, mas de facto não podemos viver sem ideias. Hoje toda a gente acha que as ideias são uma chatice, só complicam a vida, acho eu. Mas já agora também era preciso acrescentar, porque muitas vezes as ideias, também em nome delas, sobretudo das falsas ideias, ou das ideias que não são ideias, ou das mentiras feitas em nome das ideias, geram também o fanatismo. E o Nietzsche dizia uma coisa que eu acho muito interessante, dizia assim: eu não era capaz de morrer pelas minhas ideias, mas era capaz talvez de morrer pelo direito de as ter. E isso é que é fundamental, lembrar isso hoje. Esta
simplificação do discurso político, António Guerreiro, chega também à arte e ao pensamento? Antes disso, e antes de chegar aí, gostaria de prolongar um pouco aquilo que a Graça disse e que me parece interessante, essa evocação que ela fez do corpo e a importância que lhe concedeu, fez-me pensar que, enfim, numa diferença significativa entre, digamos, o modo como o corpo era tematizado há umas décadas atrás, sobretudo quando estávamos sob a influência de grandes metodologias das ciências humanas, a antropologia, a psicanálise. Se nós lermos esses grandes autores dos anos 60, 70, sobretudo os teóricos, a presença do corpo era o corpo e o desejo. O corpo vinha associado à ideia de desejo. E era assim uma espécie de constelação erótico-corporal. Ou discursiva. Exatamente. Que ao mesmo tempo dava conta de não só de um modo de pensar, mas de uma liberdade a que se aspirava, pelo menos. É curioso que o corpo tenha desaparecido um pouco da cena teórica, quando esteve lá e cumpriu uma função muito importante. E isto, eu acho que aquilo que a Graça disse me suscita este comentário. Tentando agora pegar na sua questão, que é Estamos a viver este mundo um bocadinho simplista e superficial. Quer dizer, evidentemente nós podemos começar pela pergunta básica aqui para a nossa conversa: o que é isso? O que é pensar? Toda a gente pensa. Pensar é aquilo que nós não podemos deixar de fazer a todo momento, não é? Nem nos conseguimos imaginar uma interrupção do pensamento. É evidente, aqui, quando falamos do pensamento no sentido em que nós estamos aqui a falar, provavelmente, para o definir, temos que pensar naquilo que é o seu contrário. E o que é o contrário do pensamento é, por exemplo, o lugar comum. O lugar comum. Isto é, a repetição de ideias que se difundem, que circulam, sem jamais serem interrogadas, que correspondem muitas vezes a algo de fraudulento, uma mentira, mas uma mentira que se naturaliza. E verificamos, por exemplo, no modo como certas ideias hoje circulam, correspondem evidentemente a essa naturalização de lugares comuns, que cada vez os mecanismos da sua difusão são mais competentes e mais sofisticados, e daí que provavelmente possamos dizer que a nossa época é mais apta à difusão de lugares comuns do que épocas anteriores. Podem ser as percepções. Estamos a falar mais ou menos da mesma coisa? Lugares comuns e percepções? Há pouco tempo a questão das percepções. Por isso lhe pergunto. Aliás, na Eletra, no dicionário das ideias. Exatamente. Que corresponde um pouco a essa, quer dizer, o que está na base, por exemplo, do último página da Eletra, da última secção que se chama dicionário, o que está na base é precisamente uma denúncia das ideias feitas, um pouco à maneira do Flaubert. Exatamente. E também tivemos, logo o segundo número, foi sobre a estupidez, sob o mote do Flaubert, que dizia: a estupidez é de todos os tempos, mas cada tempo tem a sua estupidez. E a nossa interrogação era: qual é a estupidez do nosso tempo? E ainda por cima, normalmente é uma estupidez que tem suscitado o orgulho dos estúpidos. E parece que às vezes é uma condição para aparecerem muito, não é? A gente vê permanentemente estúpidos aí por todo o lado. Os estúpidos, não estou a falar disso como uma condição nativa, mas como a estupidez paga, mesmo aqueles que não são estúpidos tornam-se estúpidos para ter sucesso. Pois. Passou a ser também parece uma regra, muitas vezes, do espaço público. E para dar o mote ao António, em relação à sua pergunta, e obviamente que não há campo nenhum da atividade intelectual e criativa, e ao criadora,
que não seja também sujeito aos lugares comuns, e a arte também está, obviamente. Sim, Nós hoje entramos, muitas vezes, nós também dedicamos um dossiê à arte contemporânea, ao sistema da arte contemporânea, e nós hoje vamos muitas vezes às grandes feiras de arte e há ali muitas obras de arte que são, no fundo, lugares comuns, que a gente já viu, que é a repetição, a insistência, para ver se aquilo pega, para ver se dá, para ver se vende, Mas nós temos aqui, etc. digamos, uma artista que provavelmente pode falar desta questão com mais pertinência e mais experiência até do como que é que isto, do como que é que nós, se move não é? também aí nestes dois polos, não é? Da simplificação. Eu acho que há sempre espaço para a complexidade desde que se abram trincheiras, mas queria só referir já lá volto, vou só aqui referir-me a uma questão do intelectual, o intelectual como o chato. E eu acho que há aqui uma perda na tradução, que é critical thinking. Tem, desde os anos 40, que é uma tradição de análise, de separação, de visão de vários ângulos. Portanto, é uma tradição de conhecimento e de como é que se pensa, com rigor analítico, digamos. E pensamento crítico parece que é um tipo que vai criticar coisas. Estão a ver? Eu própria, quando dizem és muito crítica, eu sei que é eufemismo para és muito chata. Não tenho dúvidas nenhumas, não me estão a elogiar, Ninguém propriamente. se pode aturar. Ninguém te pode aturar. Ninguém pode aturar. Ninguém te pode Há aturar. amigos que já deixaram-se De falar. fazer perguntas difíceis, não vai aquilo descambar para uma série de pensamento crítico. E portanto, há aqui um drama em relação a isso, um bocadinho, e eu creio que há várias razões para esse lost in translation e que são interessantes de analisar. Em relação à complexidade, sabe, eu acho que há um dever de otimismo. O James Baldwin, um norte-americano, um negro, diz: sou otimista porque estou vivo. E enquanto houver corpo e houver vida, é uma afirmação ontológica, não há escapatória, temos que estar cá. E, portanto, em relação à recepção da complexidade, eu acho que houve um erro aborrecido que se passou aqui, que é deitarmos fora o sentido e a produção de sentido com a água, com o bebé da luta contra o modernismo. Portanto, o pós-modernismo tem alguma responsabilidade nisto. As grandes narrativas são o autoritarismo, isto é tudo Derrida, o Lyotard, etc. O Foucault, enfim, todos nos alertaram e foi um alerta muito importante. Mas há aqui perdas e tem que haver algum ganho de sentido, ou seja, tem que se fazer uma oscilação entre aquilo que era o autoritarismo das grandes narrativas que deram ao Auschwitz e deram no Gulag, enfim, é preciso questionar isso tudo, mas ao mesmo tempo manter algum dever de pedagogia, de haver produção de sentido político e de não ter medo disso. Eu sei que depois de décadas de desconstrutivismo académico, isto pode parecer uma heresia, mas eu acho que é um dever contemporâneo, do meu ponto de vista. Quase um dever de otimismo, como estava Sim, quase a um dizer. dever de otimismo e um dever de não ter medo da pedagogia, sabe? De partilhar aquilo que sabe, de traduzir por miúdos. Eu acho que aquilo que aconteceu foi destruiu-se a casa, em vez de abrir portas, destruiu-se a casa e as pessoas ficaram genericamente ao relento a lidar com a complexidade criptografada do pós-modernismo. Como dizia o Raul Brandão, sem teto entre ruínas. Sem teto entre ruínas. E aquilo que o Zé Manuel Aliás, dizia no início tem a ver com o isso. título da entrevista é Sou um escritor de ruínas. Sim, sim, sim. Mas aquilo, e há aqui uma questão também, se calhar, importante, que é quando o Zé Manuel fala ai, esqueci-me. Olha, esqueci-me. Já recupero, já recupero. Desculpa lá. Já lá vamos, porque Houve um já curto-circuito de ideias. estamos aqui a falar e já falamos Eu muito. queria só dizer Sim, duas sim. coisas, que é o seguinte, porque liga com o que perguntou. Este tempo da imediatez total, em que tudo, nós dedicamos também um dossiê à velocidade e à aceleração, em que tudo tem que estar acelerado. E a ideia do utilitarismo, tudo tem que servir para alguma coisa, leva, por exemplo, um dia uma jovem amiga minha fez-me uma pergunta que eu, na altura, fiquei surpreendidíssimo com essa pergunta e fez-me pensar, porque perguntou-me, mas para que é que eu vou ler A Guerra e Paz? São aqueles 2 volumes que têm 1000 páginas, aquilo é para quê? Porque é que eu vou perder tanto tempo a ler aquilo, fazer um esforço, e aquilo serve-me para quê? O que é que respondeu?
tentei explicar-lhe o que é que ela podia ganhar ao ler A Guerra e Paz. Ganhava imensas coisas, não é? Agora, provavelmente não é essas para a qual está a ser treinada para ganhar. Pois, isso aqui é, Que era a compreensão do mundo, que era perceber um tempo, que era tudo aquilo, não é? Ler um grande escritor, ter o prazer da leitura, da escrita, dessas coisas todas, das ideias, de saber que o mundo não é linear, que há confronto de opiniões, de pontos de vista diferentes, a maneira como olhava o mundo, mas o mundo não é no sentido apenas intelectual, o amor, a guerra, a vida cotidiana, a comida, tudo isso está ali. Nos grandes romances está isso tudo, não é? Os grandes romances são os aliados, dizia o Kundera, da democracia, não é? Porque não há um ponto de vista nunca único, não é? Há sempre o confronto da complexidade. Nós, não é? neste momento, temos quase sempre dois pontos de vista, mas muito afastados, um mundo muito polarizado. E muitas vezes são ensaiados e encenados para funcionarem também para servir outro fim, que é o da sociedade do espetáculo. Eu considero que a sociedade do espetáculo... Acho que as televisões... É uma provocação à graça. A televisão teve um efeito devastador. A partir de uma certa altura tornou-se num instrumento terrível de muitas barbáries. A televisão naturalizou tudo. Naturalizou o intolerável, o inaceitável. É na televisão que coloca... Disso, eu tenho Sim. uma posição. Há quem acrescente também tem coisas, outros dados mais extraordinárias, recentes, como as sim. redes sociais. Não, mas eu acho que vem daí. Começa depois, daí. não é? A Graça tem outra opinião. Não é propriamente, não é forçosamente outra opinião. Abandonou-se a televisão como se fosse um eletrodoméstico. O Rossellini, eu e a minha colega Luciana Fina, consideramos-nos as últimas rossellinianas do planeta. Somos as pessoas que acham que era importante investir na televisão. Mas eu também acho. E o Rossellini ia resolver todos os problemas do analfabetismo em Itália com a televisão. Sim. Não é? E houve um abandono completo. Tornou-se o Como se contrário do que fosse devia a ser. baixa cultura. Está ali um eletrodoméstico, aquilo é mais ou menos uma máquina de lavar a louça, mas que de repente tem imagem e ninguém Que ligou. dá dinheiro. Que dá dinheiro. E agora até já nem E ninguém dá, não é? fala disso. Agora, eu continuo a ver televisão e acho importantíssimo ver televisão e mais, vejo o Big Brother e o Secret Story. Questões que deviam estar a ser discutidas, como o machismo. O Big Brother fez mais pela causa LGBT do que muitos ativistas vivos hoje. Os primeiros participantes que tinham relações homossexuais e que foram vistos a ser beijados por uma larga camada de população foram no Big Brother. Portanto, há coisas muito importantes a acontecer no interior do lixo e há esta dimensão que não é pura hoje em dia. Não há sistemas puros, há uma grande balbúrdia e quem liga ao Big Brother sem saber o que é que se passa e quais são as dinâmicas, aquilo é extremamente violento e abjeto. Ora, sabendo das dinâmicas que estão ali a passar-se e do que é que está a ser discutido, por exemplo, agora houve um romance entre duas raparigas e quando uma das raparigas saiu, o rapaz atacou aquela que seduziu aquela que estava apaixonada, a provar que ele era melhor do que qualquer amor homossexual. E aquilo é muito interessante. E a Cristina... Qual foi o resultado? Anda com ele. E a Cristina... E a outra ainda não foi invadir o... E a Cristina Ferreira, com todo o seu profissionalismo, lida com aquilo de uma maneira impecável, devo dizer. Portanto, não se pode só detestar a Cristina Ferreira ou amar a Cristina Ferreira. Tudo é um pouco impuro e, no entanto, vale a pena. Confesso que não imaginava que um debate sobre a Eletra acabasse a elogiar a Cristina Ferreira. Não me convidassem. Mas fico, obviamente... Eu não a elogiei, eu digo que ela faz aquilo com muita neutralidade se houve a banalização do mal, não é? Isso não pensar, é o Eichmann que não pensava sequer no que fazia, como a Arendt disse. Sim. Aqui, ela normaliza de uma maneira extraordinariamente elegante a homossexualidade. E isso é muito interessante. Não permite qualquer ataque a nenhum homossexual que esteja no programa. Portanto, há coisas que estão a passar de uma forma impura, mas que ainda assim mantêm um certo aroma de progresso. E, portanto, eu tento ver isso, não desistir totalmente da televisão. Agora, por exemplo, quando eu comecei como realizadora a trabalhar para a televisão, a minha nota artística em instituições desceu brutalmente. Eu estava a trabalhar para a baixa cultura, portanto, não estou a trabalhar para os grandes festivais, para a grande autoria, não estou a levar-me a sério, não é? Mas não estou e não levo, e, portanto, olha, pago o preço. Sim. António Correia, entra um bocadinho nesta conversa, porque há aqui um afastamento muito grande da elite que recusa pensar
esta cultura de massas que a televisão é um ótimo exemplo, isto também é uma forma de polarizar a sociedade e de não a pensar devidamente. Sim, quer dizer, a oposição entre alta cultura e cultura de massas já teve dias mais gloriosos do que aqueles que tem hoje. É preciso reconhecer. Quer dizer, o conceito de indústria cultural, que foi um conceito altamente negativo, correspondia a uma espécie de alienação da cultura, de considerar a cultura como um sistema completamente hipotecado à lógica comercial, à lógica económica, à lógica da utilidade, da homogeneidade, etc. Portanto, essa ideia de indústria cultural hoje está completamente normalizada. Já ninguém tem a pretensão de se situar. Alguém que seja agente cultural tem a pretensão de se situar fora da indústria cultural que, de facto, totalizou o mundo da cultura em geral. E, portanto, a própria crítica da indústria cultural é algo de suspeito, porque quem é que tem a pretensão, ou quem é que pode ter a pretensão de se situar no exterior da indústria cultural para criticar? Bom, evidentemente, no meio nesta longa história da cultura de massas, e estou aqui a falar da indústria cultural quase Sim. como sinónimo de cultura de massas, portanto, os meios, as infraestruturas que permitem a difusão da cultura de massas, hoje são muito mais poderosos e, na verdade, é a alta cultura, a chamada alta cultura, que perdeu o lugar que detinha em tempos. E, portanto, eu não... Mas vê mais o risco de caminharmos para uma sociedade menos plural e mais de pensamento único? Sim, quer dizer, se pensarmos naquilo que são os meios hoje que são hegemónicos para a difusão da informação, da cultura, na verdade, e isso parece-me ser indesmentível, há toda uma infraestrutura mediática que homogeneiza o pensamento, procede através da simplificação, que difunde as mentiras, os lugares comuns, etc, etc. E, portanto, hoje estamos muito mais expostos a esse sistema do que estávamos há umas décadas atrás, sem dúvida nenhuma. Sim. E o perigo hoje que toda a gente está mais ou menos a verificar, a diagnosticar, é precisamente o facto de os grandes centros, aquilo que era de antes os grandes centros de produção cultural, terem sido capturados precisamente por esses grandes meios, essas grandes constelações mediáticas, não é? Que no mundo inteiro ocupam todo o espaço e são dirigidos por 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5, enfim, não interessa aqui o número, mas é um número restrito, que é o número daqueles indivíduos poderosos, ultra ricos, que vão capturando tudo aquilo que é essa infraestrutura mediática. Não é por acaso que, por exemplo, neste momento, um país como a França, que se orgulhava da sua cultura e, sobretudo, da sua cultura literária, hoje, um grupo como a Hachette detém, acho que, cerca de 80% de todo o universo editorial francês. Evidentemente, é possível verificar, não é difícil concluir que há qualquer coisa de perigoso neste sistema e, sobretudo, neste monopólio. E nós estamos a assistir à construção de monopólios. E isso, para a criação artística, é mais asfixiante, Graça? É muito asfixiante e é uma falta de diversidade muito grande, não é? Mesmo. E é muito difícil para
No fundo, há sempre a ideia de que para produzir é preciso ter capital e, portanto, a produção independente, as pequenas produtoras, a produção que é mais feita com mais rudimentar, mas talvez por isso com mais possibilidades de se chegar, no documentário, nomeadamente, de chegar a verdades ou a inquietações mais finas e não tão mainstream, está muito esmagada. Portanto, a produção independente em documentário, se já era pobre, está pobríssima. E isso é muito grave. E, lá está, a televisão não tem espaço, deixou de ter espaço para essa produção. Portanto, também a televisão ficou só no Big Brother e na publicidade. Neste momento, eu sei que, como grande parte das pessoas não veem televisão, eu às vezes informo sobre o que é que se passa na televisão. Não se informa, mas informa-se sobre o que se passa na televisão. E às vezes há mais espaço de publicidade do que tempo útil de programas. É muito comum haver espaços de publicidade de 25, 30 minutos entre programas de grande audiência. Porque são pagos, está muita gente a ver. O Big Brother é visto por 1 milhão de portugueses, em média. Não é? Portanto, a publicidade que permeia. E, portanto, eu estou muito descontente. Sim, está e muito preocupada. Não é? E o tempo está a voar muito rapidamente, mas ainda gostava de dar aqui um saltinho para o futuro do pensamento. Já percebo. Queria perguntar, lançar esta ideia aos dois, assim, sinteticamente, se essa lógica comercial das indústrias culturais não leva a esta quase identificação entre cultura e entretenimento, por todo o lado, não é? Quer dizer, nós hoje entramos numa livraria, primeiro que se encontra aquilo que nós considerávamos um livro, que valesse a pena, primeiro temos estantes e estantes e escaparates de coisas que são entretenimento, não é? E um pouco por todo o lado isso. E quase já não há espaço para mais nada, ou pelo menos, mesmo que haja, não aparece. Não acho. Acho que está tudo monetizado. Está tudo? Monetizado. Monetizado, sim. Tudo tem que render, digamos. E isso é uma lógica implacável e lamentável. Como é que vai ser, como é que o pensamento se vai interessar pela inteligência artificial? Já percebemos que há muitas perspectivas, umas mais poéticas e outras... A pergunta deve ser feita ao contrário. É como é que a inteligência artificial se vai interessar pelo pensamento? Porque eu acho que isso é que vai ser o grande desafio. Provavelmente vamos ter grandes surpresas nessa matéria. Não sei se é isso que se vai chamar pensamento, mas quero dizer... Ou inteligência. Quando nós chamávamos a pensamento a um texto complexo, e hoje vemos que o chat GPT faz às vezes uns textos que parecem ainda mais complexos do que esse que nós chamávamos pensamento, eu acho que isso vai pôr em causa todas as nossas referências habituais. Estou a dizer isto com uma mistura de seriedade e de ironia, mas acho que isso é que vai ser o grande desafio, é percebermos isso. Sim. E como é que vai ser esse pensamento sem memória e sem história e sem corpo? António, como é que será o pensamento do futuro? Eu não diria que é sem memória, muito embora... Eu acho que a inteligência artificial até vive muito da memória. Exatamente. E do arquivo, dos dados. Vive desse estoque de informação, de conhecimento acumulado, que é precisamente alimentado por quem produz pensamento. Portanto, em rigor, de facto, a inteligência artificial não produz pensamento, mas tem essa capacidade de sondar, de fazer a recoleção de todo o pensamento produzido, e falo a uma velocidade que nenhum humano jamais conseguiria. Mas a pergunta é se estabelecer certos vínculos e certas relações entre pensamentos que nós habitualmente não conseguimos, se isso também já não produz algum pensamento. Essa é a questão. Ir buscar pensamentos e dar-lhes uma relação e uma orientação. Sim, muitas vezes esse é também um mecanismo para produzir os nossos pensamentos. Exatamente. Não é? Exatamente. E daí, quer dizer, a dificuldade em lidar hoje com a inteligência artificial. Nós verificamos que a oposição mais forte, o perigo
que geralmente é mencionado como aquele que seria mais urgente resolver, aquele com que estamos confrontados, é a questão da autoria. Não é? A questão da autoria. Ainda ontem havia notícias sobre um novo disco do Paul McCartney, que é feito precisamente para ludibriar e para condenar a inteligência artificial, porque, evidentemente, e na música isso tem efeitos devastadores. Neste momento a inteligência artificial consegue compor uma sinfonia, não é? Já. Gira. Como? E gira. E gira. Gira, exatamente. Portanto, digamos, os músicos foram perdendo progressivamente, mesmo antes da inteligência artificial, através do streaming já tinham perdido um pouco, mas agora perderam ainda muito mais, digamos, a vantagem autoral que detinham. E daí o facto de hoje todos os músicos, mesmo já antigos, andam sempre em turnê a fazer concertos ao vivo, porque as gravações deixaram de ser rentáveis. E o streaming deixou de ser uma fonte de rendimento para os Agora, artistas. o efeito que isso vai produzir digamos, na criação artística, na criação musical, estamos cá para ver. Pois estamos. Vai ser difícil pensar fora da caixa neste contexto em que a inteligência artificial parece-nos ganhar em algumas matérias. Sim, em relação ao Kissinger, quando foi à China, perguntou ao Chou Enlai o que é que achava da Revolução Francesa. Disse isto. E o Chou Enlai disse que era demasiado cedo para saber. E eu tenho um bocadinho essa posição em relação à inteligência artificial. Agora, espero que não se cometa o mesmo erro que se cometeu em relação à televisão. E que haja uma espécie de aquilo é uma chatice e é só pensamento automático e não tem criatividade e abandonamos aquilo e de repente aquilo transforma-se num monstro que elege presidentes, como a televisão acabou por se tornar. E portanto acho que é preciso estar dentro, acho que é preciso conhecer, é preciso participar, é preciso ajudar a legislar, é preciso lutar por isso por dentro. Eu diria que o grande perigo da inteligência artificial é o facto de ela ser manipulada Pelos grandes pela Big Tech. Exatamente. Veja-se, por exemplo, selvagens do costume. Veja-se, por exemplo, o que está a acontecer com a enciclopédia que o Elon Musk resolveu. Grupédia, é horrível aquilo. Resolveu promover, lançar, editar, criar. Para opor à Wikipédia, que seria, segundo ele, dominada por pensamento woke, etc. E neste momento está-se a ver o que é essa enciclopédia feita à imagem do seu fundador, do Musk, que ainda ontem veio um artigo no The Guardian, alguém que fazia análise de muitos verbetes da enciclopédia como é que se chama? Grupédia, Grokpédia, tem assim um Grokpédia. Portanto, é o pensamento machista, xenófobo, que aparece ali em todo o seu esplendor. E, no entanto, aquilo é feito através da inteligência artificial. O que acontece é que alguém detém o poder de fazer seleção, é o poder dos algoritmos. Dos algoritmos, exatamente. Sim. O poder dos algoritmos. Mas o que é curioso é que quando não se faz essa triagem, a inteligência artificial é bastante fraterna. Isso é interessante. Aliás, na revista, o Michelle Williams diz que gostava que alguém concebesse uma inteligência artificial que fosse um filósofo compassivo. E há esse potencial. Sim. Agora está capturada, não é? Pois. Sim. Que nunca vos falta o pensamento, a vós e a quem acompanha esta conversa. Muito obrigada por terem estado aqui em mais um ciclo de conversas da Fundação EDP e dos seus 20 anos. Até breve.